Poderíamos meditar muitos aspectos nesse evangelho, nessas leituras, nesta festa da Epifania. A palavra Epifania significa manifestação. Desde o Natal, estamos vendo diversas manifestações. O menino se manifesta, o velho Simeão lá no templo, a profetisa Ana, tantas pessoas, aos pastores, né? E hoje, aqueles sábios do Oriente, que a gente conhece como os 3 reis magos. E até sabemos o nome deles, que não está na Bíblia. A tradição nos diz que eram Belchior, Baltazar e Gaspar, né? Mas não está na Bíblia. Aliás, neste evangelho, que é o único lugar onde fala-se dos reis magos, não se diz nem mesmo que eram 3. Eram alguns magos, podiam ser 4, 5, 6. Mas por que, afinal de contas, a tradição chegou à conclusão de que eram 3 reis sábios do Oriente? Porque eram 3 presentes. Então, eu queria fazer uma brevíssima meditação sobre o significado dos 3 presentes nesta Epifania: ouro, incenso e mirra. E vão nesta ordem: ouro, incenso e mirra. Os presentes que indicam quem é aquele menino do presépio, que indicam a identidade messiânica de Jesus. Interessante, não? Que aqui se cumpre a profecia que ouvimos em Isaías: acende-se uma luz, Jerusalém, a glória do Senhor se manifesta, todas as nações vêm adorá-lo. Inclusive é daqui que vem a história do camelo, e dromedários de Madiã e Éfate a te cobrir, virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Cadê a mirra? Não está na profecia. Não está na profecia. Por quê? Porque será que Isaías profetiza que os sábios do Oriente levariam para o Messias ouro e incenso, e o Mateus, na sua criatividade, acrescenta um detalhe, um presente a mais: a tal da mirra, que a maioria de nós, quem sabe, nem saberia dizer o que é e de onde vem e para que serve. Ouro, a gente sabe, é alguma coisa preciosa, que tem muito valor. Incenso a gente também usa aqui na celebração, de vez em quando. E mirra? Para que serve a mirra? Bom, ao oferecer o ouro ao menino do presépio, os sábios do Oriente reconheceram nele a sua realeza, mais do que o rei Herodes, mentiroso. Vão lá, quando vocês encontrarem o Messias, venham aqui para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, ele queria ir lá para matá-lo, porque era um concorrente da sua realeza. Era político em eterno estado de campanha, né? Queria mesmo era o poder. E falaram que havia nascido um concorrente que podia ganhar a eleição, então é preciso combatê-lo. Essa é a política perversa, né? Vive em estado de campanha. Herodes era assim, um político perverso. E como não conseguiu descobrir, então aconteceu a matança, vocês sabem, né, dos inocentes, que a gente celebrou a morte dos inocentes, que continua hoje com as leis perversas, como o aborto, que acaba de ser aprovado, tragicamente, na Argentina. Uma lei que condena o inocente e indefeso. 2 características do feto de 14 semanas, que até cílio já tem. Já sente gosto com 14 semanas. Será que não seria mais honesto deixar a criança nascer e depois matar? Padre, que sugestão horrível! Mas pelo menos, quem sabe, depois com 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Ela foge. Não é verdade? Se vê alguém, você foge. Mas a criancinha que está lá no ventre, não tem para onde escapar.
Então Herodes, o rei perverso, continua matando por meio da lei do aborto. Jesus é um rei diferente, é o rei dos reis. Então Pilatos vai perguntar lá no final: e acaso tu és rei? Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria os meus soldados agora me libertar, mas o meu reino não é daqui. Então os reis não conseguem entender a realeza de Cristo. Ele é o rei dos reis. E em cima da sua cruz escreveram: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foi a causa da morte. Aquele ouro, a realeza de Jesus foi a causa da sua morte. Ele era uma ameaça para os reis deste mundo. Poderíamos falar do que é ser rei no reino de Jesus. Que ouro é esse? No reino de Jesus, reinar é servir. Às vezes a gente olha para Maria, coroada, e diz: ela é a rainha do céu e da terra. Sim, ela é rainha no céu porque foi serva na terra. Fiz as estrofes dos mistérios do terço, e no último mistério glorioso eu canto assim: e no quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. A realeza no reino de Jesus é ter um trono parecido com o seu. E qual é o trono de Jesus? O trono de Jesus é a cruz. E qual é a coroa? É de espinhos. E qual é a sua autoridade? É o serviço. É um rei que não é um rei do poder, mas é o rei da autoridade. E a autoridade no reino de Jesus é dada pelo serviço, principalmente aos pobres. Então o ouro representa a realeza de Jesus, mas uma realeza que Herodes não soube entender. Tem gente hoje que quer ser rei parecido com os reis deste mundo, que quer uma realeza de coroas de ouro. Talvez quando a gente chegue no céu vai encontrar alguém limpando a antessala do céu e não reconhecerá que é Maria. Porque no reino de Jesus, reinar é servir. O segundo presente é o incenso. Então, no incenso, nós reconhecemos, junto com os reis magos, que aquele menino do presépio, apesar de sua fragilidade e pobreza, não é só rei, ele é Deus. Nós entregamos para ele o incenso, porque o incenso se dá aos deuses. É o incenso que nós usamos aqui para a adoração eucarística, não é? Esse é muito fácil de entender. E indo logo para o terceiro presente, que está faltando na profecia, os magos do Oriente trouxeram mirra. Mirra é uma espécie de uma seiva que sai de uma árvore, que dá muito no norte da África, também na Etiópia. E pela seiva desta árvore, por meio de um tratamento especial, com vapor, etc., se produz um óleo, uma pomada, né? Que desde o Antigo Egito era utilizado, por exemplo, naquelas múmias do Egito, se usa mirra, porque ela conserva os corpos. Então, quando alguém morria, se embalsamava essa pessoa com esses óleos aromáticos. Mas durante a vida, as pessoas também usavam mirra como uma espécie de perfume. Mas quando tinha uma ferida, também usava a mirra, servia como uma espécie de pomada terapêutica, né? Então mirra era para quase tudo. Aí você vai me perguntar: mas padre, então, oferecendo esse perfume, esse óleo aromático, essa pomada, essa mirra, o que significa? Se o incenso significa que o menino é Deus, se o ouro significa que o menino é rei, o que significa a mirra, o perfume? O que a gente faz quando sai do banho? Passa desodorante. Se não passar o desodorante, começa a se mexer, daqui a pouquinho já dá para sentir. Faltou um detalhe no seu banho de hoje: você não passou o desodorante. Para que a gente passa desodorante? Para evitar aquele cheirinho. Sabe por quê? Porque a gente é humano, a gente sua. Então, o menino do presépio
é Deus, é rei, mas é gente como a gente, é humano como nós. E isso, Isaías na sua profecia jamais poderia imaginar, que o Messias, na sua realeza, fosse Deus, tudo bem, incenso, fosse rei, tudo bem, ele é poderoso, mas que ele fosse humano como uma criança no presépio, ninguém podia imaginar. Por isso os fariseus não reconheceram o Messias em Jesus. Por isso quem queria um Messias cheio de glória, não conseguia reconhecer na humanidade de Jesus a sua divindade. E Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Olha, gente, na minha homilia do final do ano passado, do dia 31, eu falei que lá no prefácio de São João, a identidade de Jesus, que é a identidade de todos nós, porque para mim viver é Cristo, é que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. João 1,14, o verbo, aqui ó, a palavra, estou proclamando, agora ela se faz carne, eucaristia, e depois habita no meio de nós. Falei até que tem esses 3 espaços litúrgicos, o ambão, a mesa da Eucaristia, a mesa do pão, e a sédia do padre, né? Então, palavra, prece e padre, povo, ou seja, são as 3 dimensões de cada um de nós, profeta, sacerdote e rei pastor. E o que tem isso a ver com os 3 presentes? Porque os 3 presentes dos magos, no presépio, que refletem a identidade do menino rei, do menino Deus, do menino gente, refletem também a identidade de cada um de nós. E aí a gente poderia dizer o seguinte: nós temos 3 dimensões essenciais que nos dão o eixo vital. Você quer ser uma pessoa equilibrada, ter equilíbrio vital, saúde, santidade, serenidade, sabedoria? Então, procure viver nos eixos, coloque-se nos eixos. Colocar nos eixos é encontrar o seu incenso, ou seja, assim como o incenso, quando você coloca a brasa, ele começa a subir aos céus, é preciso reorganizar a nossa relação com Deus, a nossa relação das coisas do alto. Padre Léo escreveu um livro inspirado nisso, Buscai as Coisas do Alto, inspirado em São Paulo. E naquela última homilia dele, lá em 2006, né? Em dezembro de 2006, se eu não me engano, cantava o Alô Meu Deus, essa música do Zezinho, né? Que diz: eu não me acostumei nas terras onde andei, porque nós não somos daqui. Então, a gente está fazendo um estágio nesta terra. Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas o fato é que nós somos cidadãos do reino dos céus. Somos herdeiros do céu. Por isso, se a lei da gravidade nos puxa para o chão, a lei da espiritualidade nos leva para o alto, e nós precisamos dessa elevação. Por isso você vem na igreja buscar a mística, buscar a espiritualidade. Por isso temos que ter silêncio, por isso que precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da oração, dos sacramentos. Tudo isso é essencial para ser uma pessoa com equilíbrio vital. Ter o seu incenso, a sua leveza espiritual. Quem não tem religião se desliga da dimensão do eterno, da dimensão da totalidade, e aí vai ficando uma pessoa pesada, sem mística. E isso provoca um certo desequilíbrio vital. Mas não basta descobrir o seu incenso, a sua elevação mística, por meio da espiritualidade. É preciso você ter o seu ouro. Né? O que é o seu ouro? É a dimensão horizontal da relação com os outros. Né? A realeza é servir os irmãos. Então aqui vem a fraternidade. Né? Você vai me dizer: padre, e a dimensão da mirra, que é tão esquecida? Qual é o meu perfume? A nossa humanidade é feita de corpo. Então temos que descobrir a nossa dimensão de terra, a nossa dimensão humana. E isso nos leva, por exemplo, a cuidar da casa comum, a termos, como diz o Papa Francisco na mensagem do dia 1º de janeiro desse ano, a cultura do cuidado, da cura, não é?
Então, que o ano de 2021 seja um ano de cuidado, um ano de cura, um ano que a gente tenha o perfume da recuperação, de recuperar a harmonia com o nosso próprio ser, não é? Recuperar a nossa saúde total, a nossa saúde integral, sermos pessoas inteiras, pessoas íntegras e integradas. É isso que é ser cristão, é ter a dimensão do incenso que nos liga a Deus, ter a dimensão do ouro que nos liga aos irmãos, nos faz viver este reino de Deus, reino de fraternidade, e ter a dimensão do perfume que nos faz lembrar sempre que somos mortais, que somos limitados, que somos pó e pó veremos de nos tornar. Aí você vai me dizer, se eu me esquecer, se eu me desequilibrar, então daqui a pouquinho vai chegar a quaresma, não é? Daqui a pouquinho vai chegar a quaresma, e aí no dia da quarta-feira de cinzas, a gente vai lembrar que somos pó e pó haveremos de nos tornar. E aí vamos ouvir aqui o evangelho dos 3 remédios essenciais para uma vida saudável, para uma vida feliz. E quais são os 3 remédios? A oração, o jejum e a caridade. E aí eu poderia falar sobre o significado dos 3 remédios essenciais para uma vida saudável e feliz e os 3 presentes dos Reis Magos, mas eu não vou falar sobre isso, porque o sermão acabou. Eu poderia falar sobre a ligação entre esses 3 presentes e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não vou falar, porque o sermão acabou. E eu poderia falar também sobre a relação entre as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mas não vou falar. E também poderia falar sobre os 3 votos religiosos, que é a pobreza, a obediência e a castidade. Mas não vou falar, porque o sermão acabou. E poderíamos falar sobre a Santíssima Trindade e os 3 presentes do presépio, mas não vou falar, porque terminamos a homilia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus.